Regiane Lemes, complicado, não é? É. Difícil, Complicado. você vê que os caras parecem que não querem trabalhar, né? Que é o poder pelo poder, é o ego, né? Que é alimentar o ego. Eu sou o senador da República, mas trabalhar como senador que é bom, faz que nem o Wellington Fagundes, que trabalha feito um condenado. Aliás, eu acho que trabalha até demais o Wellington, viu? E toda hora tem notícia, toda hora tem coisa, toda hora tem, né? Toda hora está se movimentando, articulando. É isso que nós precisamos, de gente que articule. Mas vai lá, Gisiane. Bom, Luiz, a vacinação aqui em Cuiabá, ela está andando, né? Aqui, nesta semana, hoje começa a aplicação da segunda dose nos idosos que têm entre 70 e 74 anos. Está acontecendo a vacinação de quem tem entre 65 e 79 anos e agora já abriu o cadastro. Ontem a Prefeitura liberou o cadastro para quem tem acima de 60 anos. Então, quem tem 60 até 64 anos já pode entrar lá no site da Prefeitura, fazer o pré-cadastro e ficar na fila de espera. E lembrando que esse pré-cadastro, a pessoa tem que ficar entrando lá no site para ver como que está o andamento desse agendamento da vacinação aqui em Cuiabá. E também, Luiz, aquelas pessoas que não tomaram, perderam o prazo da segunda dose, a Prefeitura está reforçando. Deve procurar a unidade que está, o posto de vacinação que está no Centro de Eventos do Pantanal e também na UFMT, que lá é no sistema drive-thru, para tomar a dose e não perder a eficácia da vacina. Muitas vezes a pessoa, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, às vezes ou a pessoa pegou Covid-19 depois da primeira dose ou esqueceu a data, então é importante só reforçar quem está precisando tomar a segunda dose e perder o prazo, pode ir diretamente no Centro de Eventos do Pantanal ou na UFMT. A Prefeitura de Cuiabá recebeu ontem cerca de 17 mil doses da vacina, então provavelmente, Luiz, nesta semana ainda, essas pessoas que fizeram o cadastro já vão começar a ser vacinadas aqui em Cuiabá. Vamos ver aí o painel da Covid-19 aqui no estado. Nas últimas 24 horas, Luiz, teve uma redução no número de casos e também no número de óbitos, comparado às últimas semanas que nós registramos aqui no estado de Mato Grosso, mais de 100 óbitos por conta da doença. Continua sendo alto? Continua, mas reduziu. Nas últimas 24 horas foram 53 pessoas que morreram em decorrência da Covid-19 e 653 novas confirmações. Desde o início da pandemia, Mato Grosso registrou 342.896 casos de Covid, foram 9.084 óbitos, a taxa de ocupação em leitos de UTI está em 97,73% e dos números de casos confirmados, 320.566 pessoas se recuperaram da Covid-19. E hoje, Luiz, a Prefeitura de Cuiabá lançou também a campanha de vacinação contra a influenza, né? A campanha nacional começou na semana passada e a Prefeitura resolveu começar uma semana depois por conta da liberação dos novos postos de vacinação contra a Covid, né? A semana passada foram reabertos novos postos, então hoje a Prefeitura de Cuiabá lançou a campanha nacional de imunização contra a influenza. Então, nessa fase, devem ser vacinadas as crianças que têm entre 6 meses e 5 anos de idade e as gestantes. Essa primeira fase de vacinação, ela vai até o dia 9 de julho. Então, a pessoa deve procurar qualquer unidade de saúde, básica de saúde, aqui de Cuiabá. E na sexta-feira, o prefeito Emanuel Pinheiro, ele publicou um novo decreto que teve algumas alterações. Entre as principais alterações foi o horário de funcionamento do comércio, que agora passou a ser até às 22 horas e não mais, né, até às 20 horas, como estava no último decreto. E também, Luiz, o horário do toque de recolher, então passou a ser a partir das 23 horas. Começava às 21 horas, agora começa a partir das 23 horas. Esses decretos, essas mudanças desse decreto, ela vale até o dia 2 de maio. Uma outra alteração também que foi feita por esse decreto foi a autorização de eventos corporativos, funcionamento de cinemas, mas desde que tenha 30% da capacidade, também eles podem funcionar no horário das 9 da manhã até as 20 horas, de segunda a sábado, e nos domingos das 7 da manhã até o meio-dia. O prefeito também permitiu, né, a realização de eventos religiosos, da abertura das igrejas,
com cultos, com missas presenciais e também com a capacidade máxima de 30% da capacidade do local, de segunda a domingo, funcionando das 9 da manhã até as 20 horas. E, Luiz, uma outra permissão também desse decreto é o funcionamento, a liberação das áreas de lazer dos condomínios que estavam proibidas desde o último decreto. Então, essas medidas, essas mudanças que foram anunciadas pela Prefeitura, elas valem até o dia 2 de maio e vai depender aí conforme for os casos de Covid-19 aqui em Cuiabá. Pode falar, Luiz. O comércio antigamente não funcionava até às 19 horas? Até às 19 horas. 18 horas? 19. Não, antigamente, antes da pandemia. Sim, comércio local. O comércio, alguns comércios. Esse comércio que você está falando, então, não é o local? Não, são os comércios. É porque tem lojas que funcionam até 18. Supermercados, por exemplo, funcionavam até as 22 horas. Com o decreto, tinha que fechar às 19 horas. Então, tá certo. Agora vai poder fechar até as 22. Agora até as 22 horas. Legal. E os parques estaduais que ficam em Cuiabá, eles também foram reabertos a partir de hoje. Desde que também as pessoas que frequentam esses locais, elas estejam ali com as medidas de biossegurança, né? Não é permitido estar no local sem o uso da máscara. E como estava fechado esses locais desde o último decreto, então ele foi reaberto a partir de hoje. Os parques estaduais localizados em Cuiabá, eles funcionam, Luiz, de segunda a sábado, das 5 da manhã, da segunda a sexta, das 6 da manhã às 17 horas, sábados e domingos das 5 da manhã até o meio-dia. Então essa medida já está valendo a partir de hoje, os parques estaduais já estão reabertos. Vamos aproveitar a presença do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá e perguntar para ele já se esse novo horário atende o comércio da maneira como o comércio necessita. Qual é a sua opinião a respeito desse novo decreto, presidente? Ele vem flexibilizar já, de alguma forma, o funcionamento do comércio. Ele não atende totalmente ainda. Ainda nós temos aí espaço para melhorias. Por exemplo, a questão do final de semana. Final de semana, no domingo, os funcionamentos dos shoppings até meio-dia, ele é totalmente inviável de você colocar uma estrutura de um shopping center em operação com 400, 500 lojas dentro de um shopping center, você abrir das 10 ao meio-dia. Não tem como, então ela teria que ter o horário normal. Domingo nem vai abrir, né? Não vai abrir. É isso que a gente espera que aconteça, que os empresários não decidam abrir em função essa limitação de tempo. Por outro lado, avançou muito durante a semana e no próprio sábado, então isso ajudou bastante, porque o funcionamento até às 20 horas, que era o último decreto, isso complicava bastante, porque os shoppings vão até às 22 horas, né? Então funciona das 10 às 22. E nos finais de semana ele permanece ainda com essa restrição no domingo, mas de um modo geral já flexibilizou bastante, permitiu que as empresas que trabalham com os produtos não essenciais voltassem a funcionar. Então tudo isso ajudou muito, diminuiu um pouco a pressão em cima do empresário aí. O senhor teve um aumento aí no número de casos? Parece que esse fechamento que a gente teve aí nos últimos dias deu resultado. Hoje nós tivemos 53 mortes. Infelizmente ainda estamos com números elevados, mas houve uma queda. Se esse número crescer, a própria Associação Comercial pretende talvez encampar um movimento para diminuir esse funcionamento ou não? Nós trabalhamos, as associações comerciais no estado de Mato Grosso trabalham desde o início da pandemia com esclarecimento e com protocolos de biossegurança. E nós temos a convicção de que não é no comércio, não é nas empresas, nem na indústria que se propaga o vírus, ou seja, tomados cuidados dentro dessas empresas. A iniciativa privada está muito alerta a isso, porque isso, além de tudo, isso dói direto no bolso. Se você não tem um funcionário produzindo, trabalhando junto, faz falta na equipe e tem custo para a empresa. Então, ainda mais num momento como agora. Então, nas empresas se cumpre o protocolo e a gente até hoje faz campanha de esclarecimento aos próprios funcionários para que não cheguem em suas casas e relaxem com os protocolos, porque aí sim o vírus propaga, no momento que as pessoas relaxam com os protocolos, ali ela tem propagado.
é aquela história, né? Tem uma folga, acaba fazendo churrasquinho, vai aglomerar, vai para festa. Isso que é o grande complicador, na sua opinião? Sim, a gente vê isso como um grande complicador, porque a gente não sabe aonde as pessoas andaram, mesmo os membros da família, com quem tiveram contato. Você pega uma família com 6, 7 pessoas e você espalha ela sobre a cidade, cada um vai para um lado, para o seu trabalho, conversa com fulano, com beltrano na rua, esteve em locais diferentes, aí você pega e reúne todas essas pessoas novamente. Está todo mundo bem naquele momento e tal, mas pode ser que um ali tenha propagado, tenha contraído o vírus e aí propaga para toda aquela família. A gente viu tantas tragédias aí familiares por conta disto. Então é uma preocupação muito grande e a gente está tomando todos os cuidados, contribuindo com o esclarecimento e evitando a propagação do vírus. É o que a gente busca. Bom, por enquanto, obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai falar em detalhes sobre o trabalho da Associação Comercial, as orientações que a Associação Comercial está passando para os seus associados, não só aqui em Cuiabá, mas também no interior do estado, como é que está a situação no interior, porque às vezes a gente não tem noção, né, do que está acontecendo no interior. Eu vim do interior do estado e vim da cidade de Colíder, e eu acho interessante que a relação das pessoas lá é o Luiz da rádio, é o Zé da farmácia, é o Paulo da funilaria, todos se conhecem mais ou menos de acordo com a profissão de cada um, de onde trabalham, né? Isso seria inviável numa cidade do tamanho de Cuiabá. Mas para cidades pequenas, o que muda? Qual que é a realidade que eles estão vivendo? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Geisiane, era isso? Sim, vamos aí, continuar nos cuidando, né? Você vai vacinar, Geisiane? Quando chegar a minha fase, né, vamos ver. Será que chega a nossa fase rapidinho esse ano ainda? Então, vamos ver, né, se a gente conseguir... Eu estou preocupado porque o funil, ele vai fazendo assim, né? 70 anos é pouca gente, 80 anos é pouca gente, 75 anos, 70 é pouca gente. Daí, daqui a pouco, quando vai chegando na idade da gente aqui, ó, vai, né, se tornando um universo muito grande. Né? Então, e já tem também, Luiz, um pedido para incluir os profissionais da imprensa, jornalistas, como grupo prioritário. Mas se for incluído, né, quem sabe a gente vacina antes. Mas vamos aguardar enquanto isso. Itamar Perenha, nosso presidente aí, ó, vamos lutar aí para que a categoria entre no grupo, né? Porque de fato tem que estar acompanhando, né? Luciane, por exemplo, está aqui acompanhando o seu entrevistado, está aqui na TV, teve que sair de casa hoje, né? Vai andar, e não fazer diferente. Então, eu creio que seria uma boa medida. É isso? É isso, Luiz.